Boa noite, galera. Obrigado mais uma vez, ouvintes e telespectadores. Eu disse no programa passado, vamos ter assunto polêmico. Aqui, homem em campo, todo mundo tem vez, todo mundo tem voz. E nesse programa trouxemos as organizadas. Dos 3 clubes grandes de Pernambuco. Do Náutico, do Sport e do Santa. Vamos desmistificar e vamos falar sobre realmente o que são as organizadas e dar oportunidade a eles de explicarem o amor ao clube, a dedicação ao clube, as coisas erradas que fazem e, principalmente, qual é a importância que eles acham que tem no clube. Estou aqui com os 3, Lucas do Santa, Renan do Sport, Cabanga do Náutico. Santa Chopp, Sport Chopp, Timbu Chopp. Vamos logo ser direto ao nosso assunto. Renan, o que é que houve com essa frouxura que aconteceu com o Sport? Boa noite, espectadores. Felizmente, lamentável, o Sport nauticou, né, comandante? Então, uma situação que é atípica, que a gente não está acostumado com isso. Na história do Sport, a gente sabe que o Sport é um time de fibra, de raça, de vontade. A gente briga, a gente luta, se não for na bola, vai na raça. E graças a Deus, uma história linda aí de glória, que em poucas oportunidades a gente vivenciou uma situação tão lamentável quanto essa, que foi a Série B desse ano. Uma Série B que a princípio era uma das mais fáceis da história, que o Sport iniciou muito bem, e aí tivemos alguns percalços no caminho e lamentavelmente não conseguimos conquistar o nosso principal objetivo do ano, que era o acesso. Aí eu posso falar que o Sport nauticou, e o senhor pode falar um pouquinho mais, já que o senhor está mais acostumado com esse tipo de situação. Não, eu não. Eu estou tranquilo. Lucas, e o Santinha? A gente tá torcendo para ser, né, nascer das cinzas agora e voltar com tudo. A expectativa é boa, não só pelo a troca de presidente. A gente acredita que até, de modo geral, né, depois de passar do Covid, a torcida voltando pro estádio, aquela energia, aquela vibração. E a ideia é que tudo vai seguindo em frente aí. A positividade tem que sempre ter, com o Santa Cruz principalmente, né? Mas é isso aí. Mas tu vai jogar o quê? Tu tá sem condição, sem série. Como é que vai ser? Então, sendo sincero, a gente acredita que o Petrolina vai abrir mão lá e a gente vai conseguir jogar a Série D. Deus nos ouça aí, que tudo dê certo. E o Santa Cruz não pode ficar tanto tempo sem calendário, né? A torcida é imensa, o próprio clube tem, né, diversas obrigações e fica uma situação muito crítica pro Santa Cruz. Então eu acredito que todo mundo vai correr o que puder fazer para poder encaixar o Santa e a gente conseguir ter mais calendário durante o ano aí e fazer uma bela campanha. Meu amigo Cabanga, encontro você lá, no estádio. Encontrei várias vezes com a cara de triste. E aí, cara, o que é que houve com essa terceira divisão que novamente o Náutico ficou? E na sua visão, o que é que houve que o Náutico ficou em 9º, 10º da terceira divisão, jogando em casa, precisando de ganhar um jogo, nos aflitos lotados? Primeiramente, agradeço aí o convite do Alexandre. Boa noite, pessoal. Eu acredito que teve uma série de fatores de erro drástico mesmo, entendeu? É o nosso objetivo. Fala mais perto aqui. Fala mais perto, criança. Não fica nervoso. É o nosso objetivo, sempre foi o nosso objetivo sair desse inferno, dessa Série C. A gente sempre fala que a Série C é um inferno. E eu acho que agora não existe mais espaço para erros, entendeu? Houve muitos erros, jogadores contratados já 2 jogos para terminar a primeira fase da Série C. Eu achei isso um absurdo. Rios de dinheiro jogado fora. E eu penso assim, gestão anterior, deixa eu passar para lá. Agora eu acredito que as esperanças se renovam e espero que a gente saia desse inferno dessa Série C, né, que é o nosso principal objetivo. Tá bom, mas a gente não vai falar de clube aqui só. Vamos aqui para a verdade. Esse programa aqui é a verdade. Todo mundo tem sua versão. Todo mundo, ou a maioria, acusam vocês de gangues, violência,
cobrança indevida, seja lá o que for. Tudo de errado está nas organizadas. Aqui vocês vão poder falar. Eu quero saber se isso é verdade. Eu quero saber qual é realmente o interesse e o amor pelo clube. Vocês vão ter que falar aqui e ter a oportunidade de dizer o recado e a verdadeira história das organizadas dos 3 grandes clubes de Pernambuco. Começar por você, Lucas. Manda aí. Vamos embora. Eu sou um cara também bem verdadeiro e, no meu ponto de vista, o que é que acontece? Vou fazer uma linha do tempo aqui do torcedor me colocando no lugar, como aconteceu comigo, até chegar onde eu cheguei e estou agora. A princípio, o jovem torcedor, ele gosta por conta do pai, por conta da mãe, ouviu na televisão, foi campeão em algum ano e ele toma aquela simpatia pelo clube. Mas é muito pequeno, não pode ainda ir para o estádio e vai com um tio ou com um amigo, até que vai se formando aquele grupinho e vai indo para o jogo. Eu acredito que aquele torcedor, ele gosta assim do clube, mas ele não tem a dimensão completa do que aquele clube representa, não só para ele, quanto para os outros torcedores também. Então, assim, ele vai meio que naquela expectativa levada num bolo, entendeu? Passado um tempo mais, né, trazendo para nossa realidade, com a violência instaurada ao redor da gente, o próprio jovem ali acaba ficando meio que violento, agressivo e encontra nas organizadas um espaço, vamos dizer assim, um pouco acolhedor. Vários jovens ali, tá naquela idade de tudo revolta, entendeu? E passado um tempo, aquele jovem continuando desse ponto aí, eu acho que depois muitos jovens já param. E aí outra turma continua. Esse pessoal que continua é que vai entendendo melhor sobre o clube, entendendo melhor sobre o amor, sobre a responsabilidade de viajar, entendeu? Então eu penso dessa forma, o jovem chega muitas vezes de fato um maloqueiro, um maloca, e passando esse processo todo, ele acaba se tornando um torcedor bem assíduo do time. Não vai ser via de regra com todo mundo, mas eu acredito que muita parte no geral, pelo menos do tempo que eu venho, né, foram muito assim, vinham de comunidades, de bairro, existia aquela violência, o próprio baile funk também que existia ali nos anos 2000, e isso tudo trazia aquela engrenagem de confusão, de briga, e que aos poucos ela vai acabando. Então, por exemplo, eu quando cheguei na torcida, tem muitas pessoas que eu também não gostava só porque eu morava no outro bairro. Passado um tempo, hoje a gente já é amigo, a gente fala, troca papo, tudo de boa, tudo que quem juntou a gente foi o clube ali, foi a torcida, entendeu? Então eu penso muito dessa forma. Então, assim, quando a gente vê, né, aquela confusão, o jovem brigando, tudinho, eu, na minha concepção, olho e penso, pô, velho, esse cara é novo, tá começando agora, tem titica na cabeça, não tá entendendo o que tá fazendo aquilo ali. E cabe a nós, que somos torcedores um pouco mais antigos, tá batendo de frente e passando a visão correta pro torcedor. Olha, cara, não é desse jeito, sei lá, vai procurar desde cedo já, né, um emprego, se profissionalizar, para você conseguir ter um caminho não só na sua vida... Mas aí é que eu não entendo, aí vou te interromper, Lucas. Diga aí. Você acabou de falar que as torcidas organizadas, ou a organizada, muitas vezes acolhe aqueles jovens que estão no começo da carreira e que estão naquela revolta. Palavras suas. Exato. Como é que agora você está me dizendo que aconselha o cara a sair dessa? Exatamente. Se você acolhe, como é que você não incentiva? Aí o que acontece? Eu passar desse processo, eu tô aqui e na torcida para justamente não deixar que isso aconteça, entendeu? Então muita gente, como eu lhe falei, ela entra naquele tempo da revolta e depois sai e vai tocar a vida e casa e vai ter filho, ou deixa de ir pro jogo, ia só por amizade, ou ia por namorada, entendeu? E outra turma fica. Namorar, quer dizer que a namorada manda no cara? O cara tá namorando com a menina que beleza. gosta de time, eu vou também, que ficar beleza, impressionado. Não, mas acontece. E aí, cabe a gente agora que chega com essa maturidade a mais, tá passando pro pessoal, não é desse jeito, isso vai te prejudicar, entendeu? Que quando a pessoa é jovem, não tem muita noção da vida, do que aquilo que ele tá fazendo vai causar de responsabilidade na vida dele, né? Entendi. Aí eu vou mudar agora para Renan. Renan, pergunta direta. Naquele jogo Sport e Vasco, quando o Vasco fez o gol e Raniel foi comemorar lá, lembrando os velhos tempos de Santa Cruz, tu tava naquela invasão? Positivo. Tu invadiu o campo? Negativo. Jamais. Tu tava no jogo Sim, senhor. e invadiram o campo? Invadiram, mas eu não invadi. E por que deram na bombeira?
ou na Socorrista? Se o senhor me permite, eu vou Claro. fazer uma introdução, complementando a resposta do colega, voltando sobre o assunto torcida, e depois vou chegar nesse assunto aí da agressão da bombeira, tá? Eu acho que é de fundamental importância que a gente passe uma informação para o nosso espectador que existem nichos de torcidas, existem vários tipos de torcidas organizadas, tá? Então, assim como, por exemplo, a gente está de um lado de um shopping center, no terceiro setor aqui, o comércio, existem lojas e lojas. Tem tabacaria, que vende cigarro, tem farmácia, que vende remédio, enfim. E na mesma farmácia tem drogas e drogas, não é verdade? Então, existem vários tipos de torcidas organizadas. Quando o senhor fala violência de uma maneira geral, eu acredito que não é justo a gente generalizar para todas as torcidas organizadas. Claro, também acho. Inclusive, hoje aqui estamos presentes Sport Shop, Santa Shop e Timbu Shop, que são torcidas que fazem um trabalho excepcional aqui no estado de Pernambuco, de apoiar seus clubes, fazem ações sociais, fazem campanhas e nunca se envolveram em nenhum ato violento ou hostil. Sport Shop desde 2006, Timbu Shop desde 2008, Santa Shop desde 2009. Existem algumas torcidas que já se envolveram em alguns eventos e eu aproveito a oportunidade para dizer ao senhor que não deixe de convidá-los. Eu acho que seria Sim, vão muito ser convidados. importante Vão. que a torcida Jovem do Esporte, a torcida Inferno Corado, a torcida Fanáutico vai se vir. fizessem presentes aqui. Deixa eu só te lembrar uma coisa, tá? Eu tenho amigos em todo lugar. Inclusive, eu sou muito amigo de Sinho Anderson, Sim. que era o presidente da Timbu Shop, tá? Sim, meu amigo também. Meu pessoal. amigo, tranquilo, entende muito de De futebol. Sinho tem muito a acrescentar no futebol. Sim, concordo. Então, mas por favor, continue. Aí, continuando. Inclusive, as torcidas chopes, elas surgiram exatamente por causa dessa problemática que o senhor levantou, que é a violência. Então, a gente tem uma ideologia diferenciada que visa apoiar nosso clube com humor, irreverência, trazendo as famílias para o estádio e para fazer torcida. Porque o senhor, aí agora voltando para essa questão social que o Lucas estava falando, o jovem, ele é ativo, né? O senhor já foi jovem e sabe disso. Ele quer participar, ele quer contribuir com o espetáculo, ele quer fazer parte da festa. E, infelizmente, o torcedor comum, que não é organizado, em sua maioria, ele vai, ele aplaude, ele vai, ele canta uma música ou outra. Mas as organizadas, quem frequenta estádio sabe do que eu estou falando, elas sim empurram o clube, elas fazem a festa, elas influenciam no resultado, que a gente diz que é o 12º jogador. Então, talvez por isso, o jovem adolescente, ele quer fazer parte daquele trabalho, que é um trabalho diferenciado, que tem bandeirão, tem bandeira, tem pirotecnia, enfim, hoje em Pernambuco está proibido, mas esperamos que muito em breve retorne. Então, é um problema social, que o Lucas citou. Então, se a gente cria, vou dar um exemplo aqui, um animal, nós somos animais racionais, mas somos animais. Então, se o senhor cria um animal, um cachorro, vou dar um exemplo, aí ele amarrado, batendo, sem água, sem comida, sem muitas oportunidades de passeio, ele vai se virar um animal violento, não é verdade? Então, o cidadão não é diferente. Então, se ele tem poucas oportunidades de estudo, de lazer, de esporte, ele, às vezes, aquelas poucas oportunidades que ele tem num evento esportivo, que era um evento popular e está deixando de ser popular, o ingresso está ficando mais caro e tal, enfim. Ele quer extravasar aquela energia dele e aí acaba extravasando da maneira errada. Na maioria das vezes eles entram numa organizada maior, que faz a festa maior, que tem mais visibilidade, se encantam por aquilo ali, estão inseridos num grupo, e a gente sabe que tem aquele efeito em cadeia, quando o cara tá junto de todo mundo, aí todo mundo quer surfar no ônibus, todo mundo quer depredar, todo mundo, e acaba sendo induzido a cometer alguns ilícitos. Mas, como todo problema complexo, não existe uma solução fácil. A solução é complexa, é multidisciplinar e a gente conta com a ajuda de pessoas como o senhor, que já fez parte de dirigência, vamos dizer que o senhor é um cartola, diretoria, pessoas influentes que se debrucem sobre o tema, que dê relevância ao tema, que dê espaço ao tema, para que juntos possamos melhorar essa situação e diminuir a violência no futebol. Voltando agora para o tema da pergunta que o senhor fez para mim, com relação à agressão daquela bombeira, eu acho que, infelizmente, é lamentável, ocorreu, não tem como mais voltar. Eu acho que o estopim foi a atitude do jogador do Vasco, né? Sim, eu acho que ele foi irresponsável. Ele foi irresponsável, que ele levou. E assim, todo mundo me conhece nesse sentido. Eu sempre escuto, porque numa história tem 3 versões. Torcedor, uma história tem 3 versões no futebol. A minha, a sua e a verdadeira. O ser humano, ele puxa sempre uma história para contar a favor dele. É normal, é natural. Quando eu vi
e eu estava assistindo e vi a forma que ele correu para o meio campo para comemorar e voltou para provocar a torcida, a gente sabia que ia ter uma reação. Uma reação equivocada, eu condeno e não concordo com nenhum tipo de violência. E principalmente com pessoas que estavam ali para proteger o torcedor, trabalhando e foram agredidos. Eu entendo o que você falou. Acho que nas organizadas eu conheço gente de bem e gente que não é tão bem. Gente que sofreu e tem as injustiças sociais, que é um problema do Estado, não é um problema do futebol. É verdade. Certo? Mas não cabe nenhum tipo de cobrança exacerbada. Porém, também sou um defensor da rotulação que toda organizada é uma gangue, é uma organização criminosa. Eu conheço as pessoas e vejo. Tem pai de família, tem gente que torce, tem gente que sofre. E tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Quando ninguém vai a campo, eles estão lá. Jogam a faixa, tem 1 membro, 2 membros quando viaja, mas os caras estão. E eu já fui dirigente, o jogador chega para mim e fala, pô, não estamos sozinhos. Isso é importante. O que nós temos que entender é como fazer essa convivência dentro do futebol sem a violência. Entendo do mundo da perversidade que existe social, mas não dá para a gente justificar dentro do campo de futebol. E aí vai a pergunta a você, Cabanga. Qual é a diferença entre as torcidas? Qual é a rivalidade? E até onde vai esse amor ao clube? Ou à torcida? Como o Renan falou aí, existem vários nichos de torcida. Tem, como a gente sempre fala, tem a torcida do primeiro escalão, que é a tradicional, que é as 3 grandes. E tem agora a gente com o movimento Chopp, tem a Santa Chopp, a Sport Chopp e a Timbu Chopp. A gente tem um papel importante na sociedade, que é conscientizar o torcedor a torcer e ter um amor mais ao clube, entendeu? Que é tipo, a gente tem tá vendo que tem vários projetos sociais que hoje a gente se confraterniza entre as 3 torcidas de Pernambuco. Tem torcidas que dita como rivais, que não são rivais da gente. A gente tem várias amizades em qualquer outro lugar, entendeu? E nosso amor ao clube tá acima de qualquer outra coisa, entendeu? Tá acima de qualquer outra coisa, acima de qualquer instituição. E quando a gente tá lá na arquibancada, como o senhor falou, tem 2, 3, 4 torcedores, a gente tá lá pelo amor ao clube, entendeu? Então, eu sempre falo, independente de torcida organizada, eu sempre falo que o nosso bem maior é o clube. A gente está ali pelo clube. Entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Faz uma pergunta aos 3. Vamos lá. Se tem esse amor ao clube, por que às vezes der pedra? Por que às vezes quebra tudo? Eu parto do princípio disso. Torcedor, mesmo organizado, mas que já tem um tempo a mais de caminhada, ele entende que aquilo ali está prejudicando mais do que ajudando. E por que? Aí é que tá. Quando se junta o pessoal, o bonde, e vai, é como o Renan falou, o cara tá ali, muitas vezes o cara tá tá indo no eu entendo que o cara critique, eu entendo que o cara cobra da diretoria, eu entendo que o cara xinga o jogador, mas quebrar o clube... Exatamente. Eu acho assim, Alexandre, que... Uma coisa tá errada, outra coisa é fazer. Eu entendo que tá errado, mas não entendo o que o cara faz. Vai no bolo, eu vejo. Futebol é emoção, futebol é paixão. Né? O ser humano, ele é muito de momento, ele é muito de emoção. Né? Aí volta aquela questão social da educação do nosso povo, né? Que ele já não é tão bem educado. E aí vem com essa problemática da educação, a emoção aflorada, e aí acabam aqueles que não têm já uma formação, um caráter, uma educação bem posta, cometendo algum ilícito. Mas eu, particularmente, e acredito que meus companheiros aqui, não concordam com esse tipo de atitude. Ato violento ou hostil, depredação de patrimônio, seja público ou privado, e qualquer outro ilícito, não compactuamos com isso. Acredito que a gente está ali para apoiar nosso clube, para cobrar quando for preciso, mas sem perder a linha e seguir para o ilícito. Isso aí vai mais além, né? Porque não é só o torcedor organizado que faz isso, entendeu? Ele age por emoção. Eu cansei de ver em uns aflitos, principalmente depois do jogo do Náutico em Salgueiro, aquele que foi eliminado pelo Pernambucano,
O recorde dos pênaltis. Foi o jogador dos pênaltis. Torcedor normal. E tava agindo da mesma Agindo da forma. mesma forma. Dependendo do clube. É porque Cada um sempre vive vai com cair na cada conta um. da torcida, mas o Então, torcedor sempre normal tá lá tem que também. cair, sempre cai na conta da torcida. O badão de choque e a proximidade desorganizada. Mas tem o torcedor normal ali, tem, como a gente diz, torcedor normal. O E o torcedor povão. não é, torcedor povão. Tinha torcedor normal ali quebrando vidro do ônibus. Eu acho que ele tem até mais. Tinha pai de família, como dizer, pai de família lá, indo pra cima de segurança do clube, xingando o jogador, indo pra cima do jogador. E existem vários tipos de protestar, né? Pronto, eu sou a favor de fazer o dinheiro falso e jogar no jogador, pipoqueiro jogar pipoca e não em si quebrando, depredando o patrimônio do clube, né? E se o senhor fizer uma pesquisa social, o senhor vai verificar que no setor onde as torcidas estão, é o setor geralmente mais popular do estádio. Se o senhor pegar a faixa etária do torcedor organizado, ela é uma faixa etária mais jovem. Mais jovem. Aí já entra naquela questão do afloramento, da juventude, enfim. Então, isso aí, essas circunstâncias, elas coadunam ali para que, obviamente, os fatos ocorram mais naquele setor, mas não significa que só naquele setor ou só naquele universo vão ocorrer os ilícitos. Sim, tem isso pessoas aí. boas e ruins Sim, em todo lugar. na sociedade. Aí vocês falaram num ponto que eu tenho uma curiosidade. Qual é a relação de vocês, oficial e oficiosa, com a polícia? Como é comportamento, as combinações? Porque eu entendo que o policial está ali para cumprir o dever dele. Mas ele não sai para trabalhar, porque ele está trabalhando para ter problema. Ele quer evitar também o problema. Qual é essa relação das torcidas organizadas com a Polícia Militar de Pernambuco? Eu posso falar pela Santa Chope, né? A Santa Chope, ela é uma torcida que, em todo esse tempo de trajetória, nunca teve nenhum problema com a Polícia Militar de Pernambuco. Pelo contrário, a gente é uma torcida a exemplo, não só no Santa Cruz, mas acredito que junto com a Timbu Chope e a Sport Chope, no estado todo. E a gente acaba até tendo uma relação boa com a polícia. Quando a gente chega, o pessoal já conhece a gente, já fala com a gente, porque sabe que a gente não dá dor de cabeça e trabalho. Então, o nosso contato com a polícia é bem tranquilo. Existe, sim, situações corriqueiras de, sei lá, a gente entregar um ofício e chegar lá, não, mas o ofício não chegou e a faixa ser barrada, ou a bandeira, ou não, tem muito material aqui. Hoje, para você tirar. botar uma faixa, uma bandeira, você tem que oficiar para O batalhão de choque. batalhão de choque, tem mandado no para batalhão você de poder choque, entrar no pra estádio. poder entrar no estádio. Entendi. Entendeu? É porque assim, do jeito que eu estou dando voz, torcedor, as organizadas de Pernambuco, a gente tem que dar voz à polícia. Eu vi muitas críticas à polícia, mas vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho 55 anos de idade, frequento estado desde 1979, onde eu vi um gol de Armando, centroavante do Náutico contra Santa Cruz, ganhamos de 1-0, lá no Arrudão, antes de ser reformado. Santa Cruz é freguês do Náutico naquela época, e depois Santa Cruz reverteu, mas é fato, reverteu, e aí sempre ficou essa disputa, né? E nunca vi a Polícia Militar fazer nenhum tipo de condução equivocada na minha presença. Estou falando do que eu vi. Não estou dizendo que não tem problema, não estou dizendo que não tem exagero, mas do que eu vi dentro dos estádios de futebol de Pernambuco desde 1979. A polícia sempre tentou conduzir de uma forma mais amena para que não houvesse problema. Agora, não dá para o policial pedir licença para separar uma briga de organizada, né? Isso aí é uma loucura. Então, assim, quando eu falo essa relação, eu tenho curiosidade, porque tem os ofícios, tem os avisos. Você, Lucas, está me dizendo agora que se dá bem com a polícia desde que cumpra as regras. Os caras também não exageram no cumprimento, é isso? Na realidade, assim, eu queria acrescentar aqui, Lucas, que tem uma problemática, sim, com relação à polícia. Pois não. Aqui no estado de Pernambuco. Eu, inclusive, sou admirador da instituição Polícia Militar de Pernambuco, respeito à instituição enquanto militar reformado que sou. Então, eu admiro, eu sei da dificuldade, das problemáticas, o material, o equipamento, o salário, as condições de trabalho, né? E, como o senhor falou, ninguém sai de casa querendo problema ou destratar um torcedor que é um cidadão, que é um pagador de imposto. Mas o cara está lá no dia de domingo, às vezes com sol, com equipamento.
E eu acho que já passou da hora, né? 2023, já passou da hora do governo do Estado dar uma atenção especial aos grandes eventos esportivos e especializar nossa polícia para grandes eventos esportivos. Já existem outros estádios, batalhões especializados para esse tipo de evento. Infelizmente, aqui em Pernambuco, ainda utilizamos o mesmo batalhão que é utilizado para uma rebelião dentro do presídio, o mesmo batalhão que é utilizado para um protesto na rua com um manifestante, é o mesmo batalhão que é utilizado em estádio de futebol. Então eu acho que a gente tinha que especializar o nosso pessoal, preparar eles com equipamentos não letais específicos para esse tipo de operação e talvez assim teríamos menos problemas envolvendo segurança e atitudes, ações de vamos dizer assim, de perca da linha, que é bem tênue, né, a operação, né, com relação ao torcedor. Eu espero que esse programa seja assistido e alguém escute. Como eu tinha falado anteriormente, não existe solução fácil para um problema difícil, e a solução desse problema passa também pelos órgãos de segurança que são envolvidos no evento esportivo. Mas quando você fala, Renan, vê bem, desculpa te interromper, mas a gente fala assim, a polícia tem que ter outro comportamento ou uma especialização melhor para eventos esportivos. Mas acontece, e aí agora eu vou defender a polícia, que nos eventos esportivos, às vezes, há comportamentos que não é do evento esportivo. Sim. E vou ter que voltar como Veja o que aconteceu. Vocês invadiram o campo. Vocês, eu digo, alguns membros, torcedores do esporte, invadiram o campo. Teve um problema. Foram punidos. A polícia resolveu. E aí, nós sabemos que jogar contra Rio de Janeiro e São Paulo é complicado. E eu fui dirigente e sei disso. E o juiz, covardemente, terminou o jogo tendo a segurança pública. Inclusive, o comandante que estava presente da polícia deu garantias que o jogo pudesse voltar. Continuidade. E o árbitro, covardemente, eu falo isso porque o Nordeste ele é perseguido. Nós não podemos ter um time um pouco melhor que os caras ficam nervosos, porque jogar aqui é difícil. Quando o time e a torcida têm sinergia, é difícil ganhar da gente, seja Náutico, seja Sport, seja Santa, é difícil. O cara olha lá, eu já conversei com muito jogador do Sul, rapaz, a gente vai viajar para jogar lá é complicado, lá é complicado. E aí a polícia teve que tomar atitude. É difícil quando há exagero. Como é que a polícia se comportar? Eu entendo o que você quer dizer. E estou entendendo o que o Lucas quer dizer quando ele tem que pedir permissão à polícia para trabalhar dentro da torcida dele. Para fazer a festa, para fazer a comemoração. Acho que você tem uma razão. Tem que ter conversa. A polícia tem que ter, mas a gente não pode deixar de entender que a polícia tem que ter. É a autoridade máxima dentro daquilo. Se há que ter um preparo diferente ou não, aí é um questionamento. Por quê? Eu posso ter um preparo diferente para o trabalho, mas as ações das pessoas são geralmente boas, mas as reações dependem muito do resultado em campo. Também. E aí, como é que a polícia vai agir? Não dá para pedir licença para separar a briga de organizada. E aí eu pergunto a seu Cabanga, que assumiu a Timbuchope, que está nessa caminhada há muito tempo, o que é que houve? Náutico e São Bernardo. Como, de novo, novamente, o Náutico dentro de casa não conseguiu reverter uma situação. Não vou falar do jogo, porque a gente não está falando de jogo, a gente está falando de torcida. E eu soube que depois do jogo, dentro da sede, teve vários problemas, com as torcidas, com a polícia, e com o torcedor comum, e com a direção que sumiu. A direção do Náutico simplesmente tomou um chato sumiço, sumiu, não deu satisfação e desapareceu. Primeiramente, eu acho que falar logo da direção. A direção do Náutico, na gestão anterior, porque nessa gestão atual ainda, que a gente está em 2023, ela tem um vou dizer, um vício de sumir, né, quando está perdendo. Entendeu? Não dá as caras, não deu as caras, e aquele jogo contra o São Bernardo só foi mais um. Para mim não foi surpresa nenhuma, entendeu?
E aí aquela catástrofe, aquele resultado negativo, já era uma morte anunciada, a gente sabia que ia ter confusão, já sabia que o torcedor ia agir daquele jeito. E eu acho que faltou também um pouco de preparo da gestão do Náutico, a questão de segurança também, porque nesse mesmo jogo, onde a gente fica, tem um jogo que fica lá no setor Caldeirão, eu vi um segurança dar tapa na cara de um senhor de idade, de 80 anos de idade, sem necessidade nenhuma, porque o senhor de idade ia tirando no toalete, ia no banheiro, só que não podia passar daquele setor. Ele disse que não podia passar, não passar lá, e acabou dando um tapa na cara do segurança. Então, a ação dele gerou uma reação. Ali começou dali. A confusão começou dali mesmo, realmente começou dali, foi indo, até a sede onde encontrou a torcida primeira do Náutico, que teve aquela depredação, o torcedor normal, o torcedor organizado também, que foi aquele que todo mundo viu, passou até em rede nacional. E eu acho também, como o Renan falou aí, toda ação gera uma reação, que é uma reação negativa. Claro que ninguém aqui concorda. Mas, em questão do Náutico ali, a gente sempre tem um problema grande ali, grande. Toda derrota do Náutico vai ter um arranca-rabo ali, sempre vai ter uma confusãozinha. E essa confusãozinha, ela parte mais, a princípio, do torcedor normal. Às vezes, respinga na organizada, e que acaba pagando o pato da organizada, né? Esse relato que ele está dando aí, recente a gente teve uma reunião lá no clube e falamos com o pessoal do executivo. Quem? As torcidas. Mas quem do executivo? A diretoria do clube. Porque no Náutico eles inovaram agora. Achei bom. Lá no esporte é a questão do VP, né? De relacionamento torcida. VP de relação. Tem também. Sendo que aí, o que eu ia falar, abordar é que, por incrível que pareça, nos últimos tempos a gente está tendo mais problema com a segurança privada do que com a própria polícia. Então, os seguranças que são contratados pelo clube para fazer a nossa segurança, eles estão com ações muito mais exacerbadas e com uso desproporcional da força para com o torcedor. E aí volta aquele cenário que eu falei para vocês, pro senhor, né? Se o torcedor está chegando para adentrar o estádio e ele já é pintado como marginal, às vezes não é nem um torcedor. Eu convido o senhor a ir lá na geral do esporte, que é o setor mais popular, chega a ser uma vergonha, é humilhação entrar no esporte, num estádio de futebol e passar pelo que o torcedor passa para entrar na geral do esporte. E aí quem estiver assistindo que quiser ir no jogo lá, vai ver que tem uma barreira policial, tem uma barreira de segurança, tem um zigue-zague de cavalete de cerca de 200 metros de cavalete, você anda quase 200 metros no cavalete, depois você passa por um matadouro cheio de grade de ferro, tipo, é como se você estivesse entrando numa arena de Roma, é um cenário de guerra. Então aquilo ali você já está pintando o torcedor de monstro. Se você faz tudo aquilo ali para o cara entrar no estádio, o cara passa pelo aquele tumulto ali na entrada, a fila, de frente à lojinha, quem sabe... Quem está assistindo e passa por isso sabe o que eu estou falando. Vê uma fila absurda, aí a cavalaria já começa a empurrar com os cavalos, já começa aquela esculhambação de respeito, gritaria. Aí, na hora de entrar, às vezes ainda tem um empurra, cotovelada, um cacetete, spray de pimenta. Lá é open bar de spray de pimenta e agressão. A esmo. Eu não estou inventando. Um jogo de grande porte na ilha. Mas todo jogo tem isso. Renan, eu já vi isso aí, inclusive na final contra o Sport, Ceará. Eu estava passando. Na verdade, eu estava numa reunião de negócio, bem perto da ilha. E aí eu tive que sair, só que o carro estava do outro lado, eu tive que passar na frente 1 hora e meia antes do jogo. Não estava perto do jogo, não. E vi um problema com a cavalaria. E achei equivocado as duas situações. Acho que a cavalaria deu um apavoro, um pouco desnecessário, apesar do meu respeito pela Polícia Militar. E acho que a torcida também se vitimizou porque tinha uns caras lá, uma parte perturbando e a outra passando. Tanto é que tinha mulher, criança, menino. Só é que eu digo, não dá para o cara chegar com um cavalo e dizer separe isso aqui, separe lá. Quando você fala, e eu concordo, Renan, que tem que haver mais diálogo, tem que haver. E eu acho, torcedor, quem tem que proporcionar esse diálogo é o clube. Nem a polícia, nem a chefia das organizadas. O clube tem que trazer a direção da polícia. O clube tem que trazer as organizadas. E tem que todo mundo sentar para tentar resolver esse problema. Porque assim, o futebol é do povo. O futebol brasileiro é do povo. Eu, particularmente, não gosto muito de SAF,
de clube de futebol. Parece coisa de americano. Aquelas agências, franquias que eles chamam da NBA, do futebol americano, tem dono. Você, torcedor, já imaginou ter um dono do Santa Cruz? Ter um dono do Sport? Ter um dono do Náutico? Eu não imagino. Eu, particularmente, não imagino. O cara é dono. Dono de quê? Quem dono sou eu. Ele. Nós somos torcedor. A gente tem gestor, presidente. Existe um dono do Brasil? Não, existe um presidente. Esse modelo, as pessoas dizem que gostam da SAF, não pelo modelo, mas sim pelo potencial de investimento que pode ter no clube e trazer o clube dele para grandes vitórias, grandes conquistas. Mas eu não acredito que a pessoa gosta de dizer que o time dele tem um dono. Então, assim, eu acho que tem que partir do clube essa condição de trazer as organizadas junto com a Polícia Militar para a gente tentar resolver esse problema. Senhor Alexandre, essa situação do cavalo. Não precisa me chamar de seu, não. Essa situação do cavalo. Ou me chama de HM. O senhor verifica que há alguns distúrbios na cidade, como protesto, ou até mesmo dentro de um presídio, e não é utilizado o animal cavalo, né? Com pessoas que estão ali mal intencionadas para cometimento de ilícitos, e não é utilizado o cavalo, utilizam a tropa de OCD, do batalhão de choque, Isso. ou, enfim, a operação de controle de distúrbios. Aí por que no estádio de futebol a gente usa um animal que tem quase 1 tonelada, e já tivemos incidentes no Brasil, inclusive vitimou um torcedor do Paraná recente, Isso. o cavalo matou o torcedor, e aí a gente vai esperar matar um torcedor aqui em Pernambuco para parar de utilizar o animal cavalo nos estádios, numa situação que desnecessária, numa fila de acesso ao estádio, nem teve ainda uma confusão, um tumulto, um distúrbio, mas o cavalo está lá, empurrando o pessoal na fila, espremendo, para conduzir o torcedor para o matadouro, que é entrar na geral da Ilha do Retiro. E assim, sabemos que os clubes são privados, né? Que o Estado ele tem a obrigação de fazer a segurança, mas o senhor concorda de ser utilizado o batalhão, um cidadão que é pagador de imposto, que ele não gosta de futebol, seja lá por religião ou alguma outra situação que seja, ele está pagando o imposto dele por segurança pública e a gente desloca um agente da segurança pública para fazer a segurança de um fato isolado. Imagina eu fazer um evento, a minha festa, e colocar para fazer a segurança policiais militares em dia de serviço fardado. O senhor não ia gostar, mas os clubes de Pernambuco fazem isso, não sei por quê, não sei que fosse. Tudo bem, é um grande evento, tem grandes pessoas, concordo com a segurança ao entorno, mas até dentro do estádio, será que esse realmente é o melhor caminho? Com relação ao cavalo, eu acho que já está mais do que comprovado que esse caminho não é o melhor caminho, né? Eu tenho que olhar também um pouco o lado do dirigente, porque é o seguinte, ele está lá, responsável pelo evento. Vamos falar do seu time, que é meu amigo, doutor Yuri Romão, homem sério, trabalhador. Aí tá lá, o cara é presidente. Se tiver um problema grande, A bronca cai para ele. a bronca cai para ele. Ele tem que deixar a polícia trabalhar. Eu queria Mas deixar... com grandes poderes vem grande responsabilidade. Eu queria deixar... Não, eu não estou dizendo que está se fugindo, eu só estou aqui conjecturando. Estamos pensando aqui junto. Quem assume sabe. Quem assume sabe, mas não dá direito do outro lado exacerbar, nem a polícia, nem as organizadas. Eu queria deixar um ponto aqui que, quando o senhor perguntou, a relação, eu entendi como a Santa Chope e a polícia. A gente lá no Arruda tem a torcida Santa Chope e a polícia, a gente é show de bola. Tranquilo. Mas com o torcedor normal, como o Renan entrou nesse quesito do torcedor no geral, entendeu? A gente também, assim como o Esporte Náutico, sofre muito com as longas filas intermináveis aí, cavaleiros para tudo que é lado. A gente tem um canal ali perto que fica bem espremido. Então você concorda? E aí é uma pergunta. Você concorda que o VP de torcidas, além de ser necessário, ele devia ter uma triangulação, uma relação com as organizadas, uma relação com o clube e uma relação com as autoridades. Com certeza, com certeza. Porque, veja bem, muitas vezes o comando da autoridade não sabe dessa dificuldade. Não sabe ao mesmo tempo. Que já traz a revolta do cara que está entrando em campo marginalizado, espremido e que já apanhou às vezes sem necessidade, onde também o policial já foi agredido ou foi cobrado, entendeu? Porque assim, os caras quando querem parar tudo, para.
As organizadas, quando botam o bloco na rua, para tudo. Mas o policial é cobrado pelo torcedor comum, dizer, bicho, estou querendo ir pro jogo e não consigo posso. entrar. Então, sem encontrar culpado, eu acho que tem solução. Agora, a primeira solução, e é por isso que esse programa, torcedor, a gente fez questão de trazer as organizadas e vamos trazer as outras. Vamos trazer a Fanalto, a Inferno Coral e a torcida jovem do esporte. Porque esse entendimento tem que partir de todos. E nesse programa, eu nunca vi outro programa dar voz a vocês. De falar, de explicar o lado deles. Porque eu também conheço vários que são torcedores, abnegados, dedicados ao clube, vão no sol, vão na chuva e vão fazer o máximo para o seu clube caminhar, né? E aí sofrem também, como eu sofro, como todo mundo sofre. Tem um engano muito grande sobre dirigente. Dirigente de futebol sofre duas vezes. Sofre quando o clube perde e sofre porque ele perdeu. Porque quando o clube perde e ele está na gestão, ele perdeu, ele é o incompetente. Então ele sofre duas vezes. Você pode chamar ele de incompetente, pode chamar ele de burro, pode chamar do que você quiser. Mas o cara sofre igual a você. Então, assim, são poucos que não têm esse envolvimento com o clube. Mas aí vai outra. E por que vocês se odeiam tanto? Porque vocês disseram aqui que é chope, não sei o quê. Parece aqui agora que todo mundo virou irmão. E que a gente sabe que é uma mentira, né? Quando chega lá no estádio, começa aquele grito de guerra. Pronto, então eu vou começar aí. O movimento chope, ele tem essa diferenciação, de fato. Né? Cabanga também é meu amigo pessoal, assim como o Cinho. Então vocês torcem pelo mesmo time também? Não, mas a gente é amigo. A rivalidade da gente fica dentro do campo. Entendeu? Aí cada um... Entendeu? Então já teve situações de até ter clássico mesmo, Santa Cruz e Náutico, e tá todo mundo lá botando energia pra fora, e quando acabar o jogo, depois de um tempo o pessoal se encontrar. Teve uma coisa, uma vez no meu aniversário, eu tava aqui no centro, né? Com o pessoal confraternizando, e aí teve um protesto no Náutico, alguma coisa assim, quando veio uma turma do Náutico, eita pô, o cara tá ali, velho, e subiram, e acabou mais gente do Náutico do que do Santa ali, eu, caramba, mas assim, por esse movimento ter criado essas raízes, assim, muita gente de fato não acredita e também não conhece, né, hoje também tem amizade pessoal com amigos do Ceará Chopp, entendeu, coisas que até o próprio torcedor do Santa, isso aí é muita... isso é mentira, vocês estão só querendo fazer um pano de fundo, mas a gente não sabe aí que não é. A gente não tem estresse, não tem como. Eu acho que nunca teve uma briga de uma torcida chopp. Então, eu sempre falo que o movimento chopp, a rivalidade é dentro de campo, para quem faz a festa maior. Mas por que então tem briga entre os outros? Por exemplo, eu não trouxe aqui o movimento chopp, eu trouxe aqui o movimento social organizado. Por que tem então briga entre Fanalto, Inferno, jovem com Inferno? Eu acredito assim, se o senhor vem acompanhando a história das torcidas organizadas no Brasil, tem torcida aí que vai fazer 60 anos já. Sim. Entendeu? E essa atmosfera violenta, ela vem do final dos anos 80 e início dos anos 90 para cá. Né? Então, é mais de 90. De 90 para cá. Antes de 90, as torcidas eram muito mais eu ia para o Náutico não jogava nos aflitos, ia para jogo no Arruda. E eu assisti muitas vezes com Santa Cruz do Lado. O pessoal ia junto na Santa Amante, Timbucana. Então, sempre existiu torcida. Santa Amante. E a violência não era como é hoje. Aí voltamos. Vejamos se as torcidas não são um extrato da nossa sociedade. E tudo de bom e de ruim que tem na nossa sociedade, vai ter nas nossas torcidas. Então, se a sociedade está ficando mais violenta, consequentemente, as torcidas elas vão ficando mais violentas. Mas vocês ultrapassaram. Vocês marcam briga no centro da cidade, onde não tem cidadão comum. E um cidadão na orla de Copacabana agrediu um senhor por causa de um celular, não ultrapassou também o limite da violência da nossa sociedade, não? Tá. O senhor não acha não que ultrapassou o limite, não? Então nós somos o retrato da nossa sociedade. A nossa sociedade ela está absurdamente mais violenta. Chega ao ponto do cara querer quase ceifar a vida de um idoso por causa de um celular, assim como dentro dos estádios, algo que era só um xingamento, foi evoluindo para jogar um copo de cerveja, aí depois foi um soco e aí chegou nas barras de ferro, chega ao ponto de estar sendo utilizada até arma de fogo. E vocês têm cantos homofóbicos, tem cantos de racista, vocês, eu digo, as organizadas muitas vezes, inclusive a do Náutico. Mas deixa eu só voltar aqui. E aí, esse lado de torcida, de relação, essa sua parte. Porque o que vocês me explicaram aqui é o seguinte, Capanga. As chopp já se entende.
são rivais dentro do estádio, saiu do estádio, paz. Tu vai para tua casa, eu vou para a minha. No máximo, de vez em quando tem um desentendimento, um negócio, um estressezinho natural de quem perde e quem ganha. Mas, diante disso, sobre as mais rivais, as maiores, Ronaldo, jovem, porque o que é que eu não entendo? E aí vai ser uma pergunta que depois eu vou falar para eles dois. Então, o que é que acontece? Essa relação que eu noto que as Chopes têm com as outras torcidas de outros estados. Sempre tem uma relação, né? Você vai jogar, por exemplo, o Náutico, tem uma relação com a Ceará, né? O Fortaleza eu acho que é mais com o Sport. Com o Santa Cruz. Né? Apesar do nosso 2005 contra o Grêmio, o Náutico se dá mais com o Grêmio do que com a do Inter, né? A do Inter eu acho que é mais ligada apesar das cores serem totalmente, né? Curiosidade. Mas assim, esse assunto, né? Essa relação das Chopes, né? Que é uma relação que eu vejo mais amena, mas também que cobra, que toma atitude, né? Que critica, né? Vocês não deixam de criticar, vocês só não se envolvem em tanto problema social, físico. Como é essa relação com as outras torcidas de outros estados? Como é que nasce essa identificação? Você está falando no caso da torcida Chopp, não é isso? Chopp. Vamos focar na Chopp. A identificação não é coisa de outro mundo, entendeu? A identificação ela é automática, porque hoje a gente tem como se fosse uma Liga Nacional das Torcidas Chopp. Todo mundo está ali naquele grupo ali, se trocando ideia, trocando conhecimento. Olha, aqui tá bom, tenta fazer assim, aqui tá ruim, tenta fazer assim. Existe então um intercâmbio. Um intercâmbio nacional? Isso eu não sabia. Existe um intercâmbio que, tipo, a gente ali meio que impõe umas regras que, tipo, não é coisa de outro mundo, entendeu? Então, através daquele movimento Chopp, a gente chama de movimento Chopp Brasil. Através daquele movimento Chopp Brasil, a gente vai conhecendo outras torcidas, a gente vai se interligando com as outras torcidas sem ter aquela tipo de confusão e rivalidade, entendeu? Então, tipo, hoje, como você falou, a torcida nossa hoje é mais voltada para a torcida do Ceará, mas no movimento Chopp não existe isso, entendeu? Hoje eu tenho um torcedor, amigo em comum, torcedor do Fortaleza, que já fui para a festa dos caras lá, fui bem recebido. Fica mais perto do microfone. Tem torcedor do Fortaleza lá que me recebeu na casa dele, os pais me receberam muito bem, entendeu? Então, tipo, hoje não tem esse pessoal, não tem essa rivalidade. Essa rixa. Como tida como a torcida organizada. Essa questão da união das torcidas, eu acho que ela surge para facilitar o desenvolvimento dos trabalhos das próprias torcidas, seja um apoio logístico para a entrada de material, uma caravana, um ofício. Inclusive, no passado recente, agora na final da Copa do Nordeste, a torcida do Ceará tem um melhor relacionamento com a torcida do Náutico, mas quem foi lá no Batalhão de Choque entregar o ofício da torcida Ceará Chopp fui eu e a torcida Sport Chopp, porque o presidente lá fez o contato e eu disse, não tem problema, estamos aqui para ajudar. Bacana. Exatamente, isso o torcedor não sabe. Tá, e a gente tenta... Acha que vai ser uma guerra, não sei o que. Na verdade, não. A briga é lá no campo. Mas depois... Então aí tem essa questão do apoio normal e tem o algo a mais, que é uma confronto churrasco. Aí realmente, por exemplo, com a torcida do Ceará, já não iria dar certo. Sabe por quê? Porque a maior torcida deles lá tem um problema grave de segurança, né, de instabilidade com a nossa maior torcida. Então não iria conseguir pegar o pessoal da Ceará Chopp e trazer para dentro do clube e fazer um churrasco, beber junto com eles, porque eu iria estar expondo eles a um problema de segurança. Porém, uma outra torcida, como por exemplo a Cachazeiros do Cruzeiro, é uma torcida amiga, a maior torcida deles lá também é amiga da nossa torcida, no caso a Máfia Azul e a Jovem do Esporte, então já tem um ambiente muito mais sadio, e aí eu consigo trazer eles para dentro do clube, fazer um churrasco, uma recepção, e aí transcende a questão... A rivalidade. Transcende aquela questão institucional, de tipo, eu vou dar só um apoio institucional a você, explicar como entrega o ofício, onde entrega, qual é o melhor caminho, você vai pro jogo e volta, eu vou além. Eu vou trazer ele para dentro do nosso clube, vou fazer um churrasco, receber, levar para minha casa, porque a gente já passa a ser aliado, entendeu? É esse caminho aí. Lucas, e a Santa Chopp, quais são as torcidas que mais vocês têm uma afinidade? Uma afinidade, boa.
A gente tem com a torcida do Fortaleza, a Fortaleza Bia, a gente... Porque a Fortaleza ela tem 2 torcidas, 3, né? Tem 2 torcidas Shopping, tem 2 duas torcidas tido como pista, né? E uma Brava. E Uma Brava. várias outras de pequenos grupos, né? E com as duas a gente se dá bem, como tanto com a Ceará Shopping também, que a gente tem um contato. Uma coisa muito importante que eu achei, a gente conseguiu juntar e fazer um congresso de torcida Shopping, não foi aqui em Recife. Foi? E Bom. independente, não precisou de ajuda de recurso de fora nenhum. Foi as próprias torcidas que se juntaram. Veio torcida de Belém do Pará, veio torcida de Alagoas. Tem mensalidade as torcidas? A gente tem um sócio. A gente tem um sócio que é um... sócio torcedor. É o sócio torcedor. Você tem um da sócio torcida. torcedor que é sócio da torcida. E aí ele ganha desconto nos materiais da torcida. Vocês têm a marca de vocês, Isso. vocês vendem, eu tô vendo aí tua camisa. É. Né? Se fosse vermelha e branca, talvez fosse mais bonita, mas tudo bem, né? Tá bom, né? Pai. Ninguém é perfeito. Se bem Né? que eu gostei daquela camisa lá da Volts dele lá. do Pai, Santa é Cruz, bonitão, né? Mas assim, o cara tem... E se o clube tivesse uma relação do sócio com o sócio da torcida? Seria Existe bem já bacana. isso. Existe? Já vários clubes no Brasil, eles fazem campanhas que incentivam o torcedor organizado a se associar no clube, e aí é feita uma carteirinha exclusiva, aí tem um setor É um programa personalizado, diferente? É diferenciado, e aí o senhor vê o resultado, né? Eu vou citar um exemplo aqui, os times do Ceará, Existe isso. que tiveram uma ascensão aí nos últimos anos, muito positiva, tanto no âmbito do futebol como no âmbito de torcida. Se eu ver a festa nos estádios, o mosaico, não é à toa. Ali tem um trabalho por trás, um incentivo do governo do estado do Ceará, a prefeitura de Fortaleza, os clubes, né, os próprios órgãos de segurança pública, eles trabalham em consonância em favor da festa. Então, aí é o que a gente falou, torcedor. Veja bem. Se o VP... Eu gostei desse carro que vocês falaram. Inclusive o Náutico Sim, né? Anderson. Se o VP da torcida tem essa relação clube, torcidas organizadas e Estado, talvez ele seja o caminho para a gente melhorar Muita a coisa convivência das organizadas, do torcedor comum e do clube. Porque tem uma coisa, hoje eu estava até conversando, até tive com o Becker hoje, presidente do Náutico, conversando, e ele reclamou algumas coisas e falou lá, conversando amenidades que eu não faço parte da gestão. E eu disse, Becker, se você pagar em dia e o clube ganhar os jogos, a torcida organizada vai viver... É o melhor presente do mundo. vai viver lua de mel. Agora, se você perde jogo em casa, decisão em casa, e tem um problema financeiro, os caras vão te cobrar. Até porque você, em campanha, prometeu ser diferente. É verdade. Então, assim, eu digo sempre ao dirigente, cuidado com o que você promete, que vai ter que cumprir. Só prometo que vai Se não conseguir cumprir, cumprir, vai ter né? a cobrança. Exatamente. Outro ponto, assim, que eu acho muito bacana na Show, porque a gente tenta amplificar isso para as outras torcidas começarem a entender também, é que uma torcida sem confusão, sem briga, ela só tende a ganhar, né? Como a gente estava falando da violência nas torcidas aqui, eu acredito que ela foi importada. E no momento que ela chega aqui, não sei se você se lembra, tinha aqueles cartões Telemar com os bandeirões. Pô, entrevistas com o torcedor organizado e era no mesmo nível que com o jogador. Olha, a gente tá colocando 5 ônibus lá para tal lugar, 10 ônibus para tal lugar. E a própria reportagem em si ficava feliz. Ó, vai ser uma grande festa, seja da torcida do Flamengo, da torcida do Corinthians, vai invadir e tal. E assim, eu só vejo que todas as torcidas só tem a ganhar, diminuindo o máximo possível que puder. Claro que não tem como jogar a culpa em cima da torcida, é um trabalho em conjunto e complexo. Mas do lado da gente, como torcida Chopp, a gente tenta fazer o nosso trabalho da melhor forma para que isso possa contagiar outras torcidas também. Isso, Alexandre, sobre a figura do VP de torcidas, lá no esporte já tem, eu queria até mandar um abraço pro meu amigo Aesson Zamboni, que é excepcional, um cara muito competente, tá lá fazendo um trabalho árduo, e não é só, eu entendi o que o senhor falou, que cresce de importância a figura do VP de torcida, é ele que vai fazer essa ligação, é ele que vai conquistar. Mas às vezes a gente pode colocar o cara mais competente do mundo, se não for de interesse do governo, se não for de interesse dos clubes, se não for de interesse dos órgãos de segurança, ele vai ser apenas um palhaço no teatro de operações. Eu cansei de ouvir da boca de Zamboni, lá do esporte, e ele foi para diversas reuniões brigar para tentar conseguir colocar extintor, fazer aquela fumaça, ou para tentar colocar bandeira, e tudo é dificuldade. Se eu ver, hoje aprovaram uma portaria
me desculpe, mas chega a ser ridículo essa portaria não, para liberar de volta os mastros, com um mastro de 6 metros com uma bandeira de 2,25. É nítido perceber que quem elaborou aquela legislação não tem conhecimento. Tem um mínimo de conhecimento ou nenhum conhecimento sobre o tema. Por isso que eu defendi. O VP de torcida vai trazer, antes de sair uma portaria dessa, antes de sair uma decisão, ele vai trazer todos os detalhes do que poderia acontecer, do que poderia... E as consequências. Claro que temos que também entender que nem tudo que for solicitado vai ser aprovado. E o pior é que é nada. Se não fosse tudo, ainda era bom. Mas o pior é quando não é nada. Porque a gente nem foi ouvido por ocasião da confecção da portaria, da elaboração da portaria, porque se nós somos os peritos, a gente é que trabalha com torcida, a gente que leva o material para dentro do estádio, e a gente vai criar uma legislação sobre isso, a gente tem que chamar o pessoal para o diálogo. Também. Me fala o que é que vocês precisam que seja feito, seja liberado. Isso dá, isso não dá. E por que não? A gente quer fazer desse jeito. Não, mas desse jeito não dá para flexibilizar. Aqui dá, aqui não dá. Mas em nenhum momento nós fomos consultados. A portaria ela já veio já amarrada. E mesmo depois que ela foi lançada, a gente tenta modificar, tenta bater e o pessoal faz pouco caso. O teu VP, já que você falou dele, o teu VP, ele reporta a quem? A diretoria executiva do clube. Vice-presidente social, que está ligado ao presidente do clube. Então volta o que eu falei. O clube também tem responsabilidade sobre isso. O clube, apesar de eleger o VP, tem que dar força para que o VP possa resolver. Eu acho que, veja bem, é um passo atrás do outro. É uma construção. Mas basta querer, né? Que pela parte do Estado não acontece. Eu cansei de ir para reuniões, a gente lá na Câmara dos Vereadores, sentar e tá lá. Bombeiro, polícia, isso, e falar, e ninguém de nenhuma torcida poder falar um pio. Entendeu? É como se não tivesse uma vontade de querer fazer isso acontecer. Então, por isso que se não tiver uma vontade, a gente vai acabar... Eu acho que o pai da criança, como o assunto é futebol, o pai da criança é o presidente da Federação Pernambucana. Então, isso que eu ia comentar. Eu acho que o VP tem o presidente a federação tem que ter um setor que administra as organizadas. E a vontade de dizer assim, eu quero que volte a festa nos estádios de Pernambuco. Por que lá no Ceará tem mosaico, tem festa, tem... e aqui não tem? Vamos chamar esses caras para conversar, porque aquilo ali é brilhante o espetáculo, vai trazer mais torcedor, vai dar mais visibilidade na mídia. Se controlar a violência com essa festa, traz. Hoje, se eu não me engano, na Federação Pernambucana tem uma comissão. Quando tem comissão, não serve para nada. É 10 caras para mandar numa coisa só. Tem uma comissão, justamente, já por isso, torcida organizada dentro do Estado. Mas comissão não resolve nada. É a mesma coisa quando o Náutico inventou colegiado. Vamos à lógica básica de espaço e tempo. Certo? Se fosse tudo liberado em Pernambuco, mosaico, bandeira, pirotecnia, faixa, bandeira, olha quanto de atividade poderíamos fazer, né? E ocupar a mente do pessoal que faz torcida organizada e a gente tirar a atenção deles para outras ações. Porque lá no Ceará, no Fortaleza, dia de clássico, os caras não têm tempo nem de respirar, quanto mais de brigar. Não, por quê? Porque ele tem que montar um dia antes, tem que montar um mosaico, tem que montar... Então já ocupa a mente dos caras, já ocupa o tempo dos caras. E aí eles estão focados na festa e fora isso lá chega a ter incentivo, premiação, bonificação em dinheiro, material. Quem fizer a festa melhor que Fortaleza vai ganhar um bandeirão da prefeitura, ou vai ganhar um incentivo, enfim. E aí os caras focam na festa. Entendeu? Enquanto aqui tudo é proibido, e aí mente vazia a oficina do diabo, acaba que pessoas mal intencionadas ficam com tempo livre para fazer besteira. Então deixa eu tirar uma dúvida. Santa Chopp, quantos integrantes? Ativo 80. E no geral com simpatizantes assim uns 100, 120. O que é simpatizante? Simpatizante é aquela pessoa que já fez parte da torcida e hoje já não faz, ou aquele torcedor que compra uma camisa, mas não tá ali junto. Agora, pessoa ativo mesmo é uns 80. Então desses 80, quantos são sócios do clube? Agora o Santa Cruz tinha, perto de parar o calendário, tinha feito uma promoção, né? E eu acredito que uns 20% da torcida se associaram ao clube. Então, dos 80 que são da torcida, 16 estão sócios do Santa Cruz. Isso. E aí, a gente trabalhando em cima, batendo pro torcedor se associar, né? E seu caso, Renan? No caso da gente, no clube quantos geral, integrantes? Uma média de 350 pessoas, só sem dias hoje são 128 da torcida. Da torcida.
Quantos integrantes tem? 350? Em média, né? Porque é os simpatizantes, né? A pessoa que vai a um jogo sim, 10 não quer ser associado. Quantos sócios na tua torcida tem? Hoje, 128. A gente tem Sócio da torcida. Da Sport Shop. Isso. E desses 120, quantos são sócios do clube? O último levantamento que a gente fez, tinham 72 sócios do clube, graças a esse plano que dava direito ao ingresso, e aí o pessoal, aí a gente tinha 72. Fizeram até uma reunião para juntar a quantidade das torcidas para ver quanto de voto a gente tinha numa eventual eleição. Porque isso é importante, você sabe que a força política no clube vai de Sim, poder é de voto. importante. Eu só fico questionando o seguinte: o cara é sócio porque tem ingresso ou o cara é sócio pelo amor ao clube? Aí é uma coisa que eu começo a me questionar. Porque também o cara chega, diz que é da organizada, que é um clube, beija a bandeira, não sei o quê. Sim, você é sócio? Você ajuda o clube? Ajuda, eu vou para jogo, eu vou... Ok, ótimo. Então, a gente tem que dar a voz, mas tem que fazer as perguntas. Timbu Chopp. Hoje na Timbu Chopp, juntando com simpatizantes e sócios da torcida mesmo, a gente tem em torno de média de 89 a 90 torcedores. Simpatizantes e sócios da Timbu Isso. Chopp. E sócio do Náutico. Clube, a gente tem 14. 14 em dias. Está parecido com o número da Santa Chopp. 14 dias, porque a gente hoje, quando abriu o setor Caldeirão agora, então o setor Caldeirão a gente incentivou o pessoal a se associar, até porque eles têm direito ao ingresso gratuito, entendeu? Então a gente fez uma prévia campanha e... Fala perto aí do microfone. A gente fez uma prévia campanha e hoje a gente tem aproximadamente 14 torcedores da Timbu Chopp. Sócio do clube. Okay. E a gente trabalhando para cada vez mais o torcedor. Não, eu acho que o clube tem que fazer uma categoria especial para vocês. Com certeza. É como faz no Ceará, porque o Ceará tem uma categoria de sócio, no Ceará, que tipo, eu, Timbu Chopp, se eu pegar 50 nomes de torcedor da Timbu Chopp e levar para o sócio do Náutico, ele tem uma monetização para a torcida. Tipo, um cashback. Um cashback, isso. Cada sócio do torcedor do Ceará, que é de uma torcedor específica, cada cabecinha daquela ali tem 5... Aí você pegou essa ideia e levou para a direção do Náutico? Já pensei em levar já. Teve a primeira reunião agora que a gente fez semana passada com o VP de torcida. Ninguém está te escutando, Capanga. Tu está inibido. Fala direito, Não, meu. Teve uma primeira reunião agora, domingo, semana passada. Com quem? Junto com o VP de torcida, a gente passou essa ideia. Quem é o VP de torcida? Sim, o Anderson Damon, que é o VP de torcida da gente. Meu amigo. Que a gente passou essa ideia para ele e o pessoal gostou. Achou bastante interessante. E quer levar em pauta isso aí. Aí você faz, já que as Chopp se dão bem, aí você entrega esse projeto também para Santa Chopp e esse projeto aí para a Renan, da Sport Chopp. Inclusive a gente já tem um projeto lá no esporte que quem rabiscou também foi o próprio Zamboni. A gente levou essa proposta na gestão anterior, na gestão de Milton, levamos de novo agora na gestão de Yuri, e a gente tem dificuldade de aprovar esse tipo de projeto. Infelizmente, às vezes até o próprio torcedor comum, ele atrapalha, ciúme, como se o clube está tratando uma torcida diferente. Eu acho que a mídia, a imprensa aqui em Pernambuco, ela joga muito contra as torcidas. É verdade. Não sei se ela não conhece o trabalho dessas Já vi muito repórter torcidas. Chamando vocês de gangue, de organização. Qualquer contato que o clube tenha com as torcidas, um tratamento diferenciado, enfim, é visto por maus olhos, é batido muito pela mídia e aí acaba que não vinga. Eu, particularmente, não vou desistir dos meus objetivos junto ao clube. Enquanto eu puder fazer, enquanto eu estiver vivo, eu vou correr atrás, eu não vou desistir, entendeu? Porque eu acho que sempre meu pai disse que quando eu era criança, a desistência é a fraqueza de um covarde. Então eu nunca vou desistir. E assim, o senhor percebe que o que move a gente é um sentimento, né? E o sentimento, ele não tem preço e não vai acabar. Já foi comprovado que querer acabar com as torcidas não é o caminho. Não. Em São Paulo tentaram a todo custo, não conseguiram. Aqui já... As torcidas aqui estão proibidas. Há quantos anos? Acho que uns 9 anos. Torcida jovem faz falar, não existe. Para o Ministério Público, não existe mais. Há 9 anos. Sobre todos os jogos eles estão lá. E não vai acabar. Então, o caminho não é esse. Não é a proibição, não é acabar. O caminho é organizar. Entendeu? É chamar a gente para o diálogo, colocar pessoas capacitadas, capacitar pessoas que fazem parte desse teatro de operações e nós juntos trabalharmos no caminho de promover o evento, promover as festas e minimizar os problemas, os incidentes que envolvem a questão de segurança e violência, né? Que a gente sabe que não vai acabar também. Mas podemos controlar e diminuir. Certamente.
Haja visto que estamos inseridos numa sociedade violenta, né? Bem, está chegando ao fim nosso programa. Eu agradeço. Vou seguir o conselho, trazer as outras grandes. Agradeço a presença de vocês. Aqui vocês sempre vão ter voz também para poder falar, explicar como falar, o amor ao clube, né, a dedicação ao clube, os erros também, né, as desorganizações, as soluções que vocês estão dando. E nós vamos tentar chegar nas autoridades para tentar, torcedor, trazer esse bom convívio. Clube, torcedor organizado, torcedor comum, sócio. No fim, é todo mundo com um objetivo: tornar seu clube melhor, seu time melhor. Esse é o objetivo final de todos. Agradeço. Estamos aqui sempre também à disposição, tá? Sem violência, mas sempre tendo rivalidade. Obrigado a todos. Obrigado você, torcedor. Obrigado você, ouvinte, telespectador. Homem em Campo. Próximo programa, novidades, e vamos trazer outros assuntos polêmicos, mas sempre com a verdade. Obrigado, fiquem com Deus.